Destaque. O destaque do dia é com ele, Benhur Ferreira. Estreando hoje no programa Tribuna Livre. Alô, Benhur Ferreira, bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, cara. Bem-vindo. Eu estava comentando aqui no intervalo como que a rádio é um espaço impressionante, né? Vocês, tantas funções, né? Vão interagindo, apresentando o programa, então para mim é uma alegria. Nosso programa mais longevo, né? Aqui acho que é o programa Tribuna Livre, né? Tem quanto tempo já, Marquinhos, o programa? Rapaz, o Tribuna Livre eu acho que 25 anos. 25 anos. Quantas vezes eu vim aqui, né? Verdade. Quando era parlamentar, com teu pai, depois Exato. com o Rui, com vocês aqui mesmo. E agora, no novo papel, então, para mim, e num dia especial, né? 2 de julho, a independência da Bahia, e o Brasil começou na Bahia, né? Maior população negra que nós temos no Brasil, a maior concentração em um país como o nosso, é importante essas referências, né? Claro. Até, inclusive, está passando uma novela agora que até tem muito poucos personagens, né, negros, né? A novela passa na Bahia, Segundo o Sol, e os personagens negros ainda são poucos, né? Tá mudando, mas muito pouco ainda, mas quero fazer menção a essa hoje. E também uma coisa que o Rui Guilherme falou, hoje é dia do bombeiro, né? Exatamente. E é muito essa profissão. Inclusive tem concurso agora, que às vezes aquele jovem, né, às vezes está sem uma expectativa de uma profissão, né? tudo. Acho que o bombeiro, a bombeira, significa assim, pessoas que têm um carinho pelos outros, né? Ninguém vai ocupar uma profissão como essa se não tiver um mínimo de solidariedade, de sentir a dor do outro, e em situações mais inusitadas, né? De uma pessoa que fica presa no elevador, de um gato que sobe numa árvore, do incêndio, do socorro, enfim, acho que a profissão de bombeiro é a profissão de servir. De servir, isso acho que é importante, quero dar um parabéns. Eu me lembro uma vez, Marquinhos, quando eu era parlamentar, eu estive na corporação, eles têm lá um banho, e acabei, uma cerimônia que eles Foi batizado. Né? Fui batizado, tem um hino, eu sou filho de militar, então paradas militares, hino, é uma coisa que sempre me toca muito, né? Enfim, então meu abraço aos bombeiros. Quero também posso mandar meus abraços? Fique à vontade. Agradecer o Gabriel de Rochedo, né? O Eli Ayashi também, o Evandro, a Silvia Constantino, que inclusive agora, semana passada, passou na prova da OAB, foi aprovada, né? Parabéns. Da Universidade Católica Dom Bosco. Não é fácil, não. Não é prova. fácil, tá muito difícil. E o marido dela, o Carlos Porto, e amanhã quero falar mais sobre isso, mas já até vou alertando você, pai e mãe que está nos ouvindo. Quarta-feira começa a Feira Literária de Bonito. Eu sei que meio da semana às vezes é complicado, mas o final de semana, quem puder se organizar para ir até Bonito, porque é o seguinte, eu sou pai de 3 filhos. Eu sei que hoje em dia a dificuldade de fazer com que as pessoas leiam, né? Exatamente. É um apelo visual muito grande, muitos jogos, né? Celular, computador, mas nada substitui a leitura, né? E, na verdade, quem aprende a ler, pro resto da vida vai ter sempre uma companhia, né? Porque a leitura te propicia, né? A tua criatividade, você visita, a Carmen me dizia antes de começar o programa que estudou geografia. Com a minha filha. Com a filha, né? Filho quando tem prova, principalmente a mãe estuda junto. Muito, né? muito. Ela está ali auxiliando, muita gente diz que não pode substituir, mas não tem como, né? Enfim, então a leitura é importante. Amanhã eu vou estar falando do Festival Literário de Bonito, Antônio Pitanga, Camila Pitanga, enfim. A família Pitanga vem em peso, peso, né? né? Vem pro lançamento, a homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, enfim, tem muita coisa interessante que eu vou estar falando amanhã com mais carinho, mas quem puder se organizar, puder ir, levar o filho, a filha, acompanhar o Festival Literário em Bonito, e você mesmo também, né? Porque a gente acaba também, às vezes, muita informação e pouca leitura. Hoje eu destaquei, para a gente estar conversando, a pesquisa publicada pelo Ibope. A primeira pesquisa do Ibope faz sobre a sucessão presidencial. Mas uma coisa importante que eu quero compartilhar com você, ouvinte, é o seguinte: pesquisa é assim, né? Quando o candidato que a pessoa apoia está na frente, ele acredita, né? E a pesquisa, a pesquisa não é comprada, a pesquisa é séria. Quando está atrás. Então, eu sugiro, obviamente, você pode ter a emoção que você quiser ter, eu respeito, mas eu sugiro para quem gosta de política ou quem está engajado numa campanha, ter uma certa serenidade. Para analisar os números. Sim. Então, essa é a intenção. Porque muita gente diz, nunca ninguém me ouviu, tudo, mas é ciência. É claro, a pesquisa erra também, né? A pesquisa, porque ela detecta o momento. E muitas vezes, principalmente no final de campanha, você tem movimentos que a pesquisa não consegue captar, mas serve como uma referência. Principalmente agora. E eu peguei uma análise feita pelo cientista político Carlos Mello,
escrevendo na UOL. Então ele está mais ou menos contando o seguinte, olha, está tendo Copa do Mundo, né? As nossas atenções voltadas para daqui a pouquinho, né? Para a Copa do Mundo. Muitas coligações ainda não foram fechadas, enfim. Então há muita incerteza. Está em mas aberto, né? Está em aberto. O jogo está sendo jogado ainda, mas os números já começam a mostrar algumas tendências. Então vamos lá. Alguns cenários, eu vou colocar 2 cenários para pesquisar. O primeiro cenário com o Lula. Todo mundo sabe, o Lula está preso. A grande probabilidade de ele não ser candidato, mas isso quem vai decidir é a justiça. Então, os institutos têm testado cenários com a presença do Lula e com a ausência do Lula. Com a presença do Lula, candidato, ele tem 33%, o Bolsonaro tem 15%, a Marina tem 7%, o Ciro tem 4%, o Geraldo Alckmin tem 4%, o Álvaro Dias tem 2%, o Collor tem 2%, a Manuela Dávila tem 1%. Os outros candidatos, a minha Levi Fidesz, muitos candidatos têm 1% e tem que não pontua. Então, os principais candidatos, com o Lula, Lula 33%, Bolsonaro 15%, Marina 7%, Ciro 4%, Geraldo 4%. Quando tira o Lula, que parece que é o cenário mais provável, parece, insisto, quem vai decidir é a justiça. Sem o Lula, quem assume a liderança é o Bolsonaro, ele vai para a 17%, 17%, a Marina em segundo com 13%, com a margem de erro de 2 pontos, está no limite do empate, Marina e Bolsonaro e Marina, o Ciro vai para 8%, o Geraldo Alckmin vai para 6%, o Álvaro Dias vai para 3%, e quando tira o Lula e coloca um candidato do PT, o Haddad pontua 2%. O que demonstra que a gente já sabe intuitivamente, né? O Lula é maior que o partido dele. O Lula tem o voto dele. Tanto é que ele chega mesmo preso a 33%. Então vamos lá, vamos analisar os principais candidatos hoje. Lula. A pergunta que se faz é o seguinte: ele vai ser candidato? Insisto. As convenções até dia 5 de agosto. Provavelmente na estratégia que o PT está utilizando, ele vai ser inscrito e a candidatura dele vai ser questionada, vai parar no judiciário. Exato. Mas o fato a pergunta que se faz é o seguinte: ele vai conseguir transferir esses votos para o candidato do PT? Ou o PT pode apoiar uma figura como Ciro Gomes? Então, dentro do PT, lia ontem, Carmen, o PT não admite, até porque a estratégia é levar a candidatura do Lula até onde puder levar. Ou então uma candidatura própria sem ser o Lula. Que dentro do PT, diz que já está aberto a uma disputa. O que se coloca? Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Eu fui deputado com Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. É um candidato, o pessoal diz que é o candidato preferido do Lula. O outro candidato, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Terceiro candidato... Que se tornou advogado do Lula. Isso, bem lembrado. Se tornou advogado do Lula, é uma estratégia. E tem acesso livre ao ex-presidente Lula, como advogado dele. O terceiro possibilidade do PT é Gleice Hoffmann, presidente do partido. E o quarto é o ex-ministro das Relações Exteriores, que me fugiu o nome dele agora. Foi chanceler do Lula, Celso Amorim. Celso Amorim. Então, diz que dentro do PT, de maneira ainda velada, há uma disputa. Por quê? Porque o Lula, em 2010, foi capaz de colocar uma pessoa como a Dilma, que não tinha nenhuma experiência, não era conhecida. Claro que mudou o cenário. E cada eleição é uma eleição. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: um candidato apoiado pelo Lula chega ao segundo turno? Porque essa eleição, eu conversava com a Carmen, é uma eleição que está muito fragmentada. Então, quem tiver entre 15% e 20% pode chegar ao segundo turno. Então, o PT está aí colocado, os desafios que está para o PT. O segundo colocado, o Bolsonaro. Ele, quando o Lula não é o candidato, ele lidera. No patamar alto, 17%. Mas ele sobe de 15 para 17. 15 para 17, ele sobe pouco, é verdade, bem lembrado, cara. Sobe de 15 para 17. Outra coisa, esse é o teto do Bolsonaro ou é o piso? Ele consegue ampliar? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre a rejeição, e aí esse ponto, no caso dele, ele tem números expressivos de rejeição. Muito expressivo. Aqui no Mato Grosso, em Campo Grande, é um candidato que tem muito apoio. Basta ver o visual que você vê enquanto está nas ruas, ele tem militância, tudo, mas está colocado esse desafio para ele, né? Se ele conseguir manter esse patamar na casa de 17, 19, 20%, porque o Datafolha aparece com 19%, o Ibope com 17%, é um forte candidato para ir para o segundo turno. Insisto, ainda tem tempo da televisão. Por exemplo, um problema que ele tem seríssimo, e essa análise não é minha, é do Alberto Almeida, sociólogo. Ele analisou a campanha da Marina,
em 2014. A Marina chegou a ter intenção de voto, chegou até quase liderar. Como ela tinha pouco tempo na televisão e não tinha uma estrutura partidária, os outros candidatos foram para cima. Tanto a Aécio como a Dilma foram para cima, muita gente até dizendo que de uma maneira até pouco, digamos assim, recomendável, pouco ética, né? E moeram a Marina, e a Marina acabou não indo para o segundo turno. E tá aí o Bolsonaro, que tem pouco tempo na televisão, mas é o candidato que melhor se comunica nas redes sociais. E talvez o pouco tempo de televisão possa ajudar, dependendo do candidato e das propostas. Dependendo da proposta. Mas no caso dele, se não me engano, o PSL tem 12 segundos, que é muito pouco tempo. Então vai ter que ser mais rápido que o Enéas, se for só esse tempo mesmo. Mas aí vai precisar... E ele tá com um problema, porque uma ala quer coligar com o PR. Mas o PR é um partido que foi envolvido também no mensalão, e também, se ele coloca com o PR, ele aumenta o tempo da televisão, só que ele perde o discurso ser contra tudo que está aí. Então vai ter que enfrentar essas questões. Nada como os dilemas da política real. E tá na hora de cada um mostrar, né? Marina também é uma candidata muito interessante, a pontuação dela, com e sem o Lula. Quando o Lula é candidato, o Lula pontua 33 e a Marina 7. Sem o Lula vai para 13. Então, quem mais se beneficia na ausência do Lula na cédula eleitoral é a Marina. Na verdade, o número aponta o seguinte: o que mais cresce quando o Lula não é candidato, sabe o que é, Marquinhos? Voto nulo e voto branco. Chega em alguns cenários a 41%. O que é preocupante. Preocupante. A eleição do Tocantins, a seleção extraordinária que teve no Tocantins, já teve o número de brancos e nulos alto. E é bom dizer mais uma vez, hein? Voto branco e nulo não anula a eleição. Porque hoje inclusive, através do WhatsApp, você recebe uma fake news. Vote aí, branco, anule o seu voto, porque nós não vamos conseguir anular a eleição. Não anula a eleição. Isso é fake news, gente. Voto, o que é contado é voto válido. Voto branco e nulo não é voto válido. Então aumenta muito a ausência do Lula, branco e nulo. Ciro Gomes. O Ciro, quando o Lula é candidato, 4%. Quando eu coloco o Haddad, o Ciro tem 8%. Então também é um candidato que ele ganha com a ausência do Lula. A questão é, o Ciro consegue fechar o PSB já no primeiro turno? Porque está tendo uma disputa. PT querendo o PSB e o Ciro também. Então, se o Ciro consegue incorporar o tempo da televisão, pode ser um candidato a se tornar mais competitivo. Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, eu quero até falar com mais calma, que ele teve aqui no final de semana. Vou até usar esse sistema, né? Candidato que visita nossa cidade, nosso estado, a gente comenta com mais calma. Então amanhã eu vou falar do Geraldo Alckmin. Mas o Geraldo Alckmin, o número dele é preocupante. Ele, quando está o Lula, ele tem 4%. Sem o Lula, ele vai para 6%. Enfim. E o Ciro dobra, enquanto ele só ganha 2 pontos. Só ganha 2 pontos. Como ele está dentro da margem de erro, né? Ele pode ficar estacionado. Aqui colar enfrenta os boatos que ele pode ser trocado pelo Dória. Muita gente diz que isso não é possível, que ele preside o partido hoje em dia. O Dória montou uma forte coligação em São Paulo, e São Paulo, digamos assim, está mais seguro a possível eleição dele, mas o Alckmin ainda enfrenta desconfiança. Ele até começou o tempo da televisão, até que ele vai ter parece um bom tempo da televisão, ele vai ter que enfrentar essa desconfiança, se ele consegue se viabilizar ou não. Mas é um candidato, como nos visitou amanhã, foi com mais calma, posso analisar. Álvaro Dias é um candidato que a gente não está falando muito, mas ele é surpreendente. Ele chega aqui no programa Tribunal, ele conversou conosco. Ele está com, quando é o Lula candidato, 2, e quando sem o Lula está com 3. Mas ainda é um candidato muito localizado no sul, principalmente no Paraná. Agora, rapidamente, Marquinhos, vamos à questão da rejeição, que é um número importante para você, ouvinte, aí tá analisando o cenário, porque não adianta só ver a intenção de voto agora. E eu insisto, hein, nós estamos em julho. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? O brasileiro, nós estamos muito ligados em Copa, tudo a partir de agosto. O brasileiro ainda não empolgou com relação à eleição. Não, ele não empolgou nada. Até porque, vamos combinar, as pessoas têm problemas mais concretos, né? Com desemprego desse tamanho, com tanta violência. Enfim, as pessoas, o eleitor é sábio. Ele se preocupa com a eleição quando ele acha que está na hora de começar a se preocupar. Nós que começamos a analisar a tendência. Rejeição. Até, perdão, nem falei a intenção de voto dele. O Collor tem 2%. A rejeição, o Bolsonaro e o Collor são mais rejeitados, 32%. O Lula tem 31% de rejeição. O Geraldo Alckmin, 22%. O Ciro, 18%. A Marina, 18%. O Rodrigo Maia, 13%. O Álvaro Dias, 12%. Não, o Haddad, 12%. E o Álvaro Dias, 9%. Então, a maior rejeição, Collor, Bolsonaro e Lula, sendo que o Bolsonaro e o Collor são a maior rejeição. Por essa rejeição, quem tem margem para crescer? Os candidatos mais desconhecidos, no caso do próprio Haddad,
O Rodrigo Maia, do DEM, tá, eu acho que a candidatura do DEM não se mantém, ele deve apoiar. Ó, porque também tem um ponto importante. O Geraldo Alckmin, essa semana, tem a última conversa com o DEM. Por quê? O DEM lidera o chamado Centrão. Que tem o DEM, o PP, e o PP dos PP. PP do Ciro Nogueira, tem uma tendência a apoiar o Ciro Gomes. Então, se o Ciro consegue uma aliança com o PSB e o apoio da chamada centro-direita, é um candidato muito competitivo. O Alckmin está tentando desarmar isso daí, está tentando trazer esse blocão para a candidatura do PSDB. E essa rejeição baixa do Ciro, da própria Marina, o Geraldo também tem rejeição, colocam também que eles há uma margem de crescimento. No fundo, a questão é, a esquerda petista tem no Lula o seu grande líder e vai ser testado mais uma vez sua capacidade de transferir votos, e não dá para duvidar do Lula. As pessoas podem não gostar, discordar dele, mas todo mundo que tenha mínimo de bom senso percebe que é uma liderança. Pessoa presa e continua liderando a corrida sucessória, então ele consegue transferir esses votos? É a indagação. Segunda questão, o chamado centro consegue ter um candidato competitivo? Aí quem que conta nesse centro? Álvaro Dias, Marina, Geraldo Alckmin. A esquerda não petista, Ciro Gomes, consegue se viabilizar? Vai conseguir atrair o PT no primeiro turno? A direita, o Bolsonaro, consegue se manter nesse patamar? É um patamar que o coloca no segundo turno, mas estamos em julho. Enfim, então tá aí para você ouvir, saborear esses números, ter tranquilidade, que quando se fala de política, é bom que seja assim, os ânimos se acirram, né? Os militantes dos diversos candidatos. E que se discuta, né? Se discuta e conversar. E até porque, né, Carmen, vamos combinar, né? Falta também dizer que mais claramente que cada um pensa, né? Mas tá bom, daqui a pouco vai vir um debate. Só os nomes estão aí, por enquanto. Falando de nomes, né? Mas também, já, de certa forma, alguns candidatos já começam a simbolizar algumas questões. Né? Tem candidato que passa mais essa questão da segurança, outro passa mais essa questão digamos assim, da serenidade, outro candidato para a questão social. Então, são valores também que os candidatos vão construindo.